As pessoas ainda estão ouvindo Cenk Ogres como se ele fosse um comentarista político legítimo. Você sabe de quem falo? Aquele cara gordo que parece ter um ataque cardíaco a qualquer hora, sempre suando e surtando na tela? Sabe do que falo? Aquele cara que Piers Morgan chama para debater a posição anti-Israel, como se ele tivesse alguma capacidade intelectual. E antes de entrarmos no último debate do Cenk Ogres, porque eu realmente quero analisar a estupidez disso, só quero lembrar a todos quem é esse cara. Quando Piers diz, não entendo porque não me levam a sério, e Cenk Ogres afirma ser uma voz pró-americana legítima, veja algumas coisas que ele defende. Essa é um clássico, essa é maravilhosa. Mesmo sendo um vídeo antigo, acho que diz tudo o que você precisa saber. Antes desse cara passar pela sua transformação, não física, para provar ao mundo o quanto ele realmente é defensor dos valores americanos, vamos ver o quão americano ele realmente é. Aqui vem a parte polêmica, né? A parte que eu não deveria dizer, mas acredito que vou falar. Se eu fosse o governante, o ditador benevolente do mundo, eu legalizaria a bestialidade. Onde você está dando quando você dá prazer ao animal. Entende o que digo? Eu não entendo o que você está dizendo. O que você quer dizer? Vou vasculhar minha mente para tentar ver se consigo entender o que você está dizendo. E eu acho que a resposta honesta para mim, e provavelmente para cada uma das pessoas que assistem a este vídeo, é não. Não entendo o que você está dizendo. Não entendo porque isso seria uma das suas prioridades como ditadora benevolente. A satisfação sexual dos animais, se você for a responsável. Que absurdo dizer isso. Nem preciso saber o contexto. O programa dele se chama The Young Turks. Pesquisem quem foram os jovens turcos. Eles são responsáveis pelo genocídio armênio que matou milhões naquela época. Por que ele se nomearia em homenagem a um grupo tão defensor da soberania turca que executou milhões? Essa questão fica para outro momento, deixo para vocês refletirem. Mas isso é algo que esse homem realmente disse na TV, que ele acha que o bestialismo deveria ser legalizada. Eu não me importo se foi uma piada, se ele estava sendo sarcástico ou qualquer outra desculpa que ele invente agora para tentar explicar isso. Tudo o que eu tenho a dizer é que não existe universo em que eu faria uma piada dessas, porque minha mente nunca iria para esse lugar. Mas isso não vai te surpreender. Esse cara é um islamista, sim, fingindo ser alguém que realmente defende a esquerda americana. Ele é um islamista pró-bestialismo, revoltante. E não deveria te surpreender, ouvir e entender por que isso acontece, se você for assistir ao próximo vídeo. Vocês sabiam que 10% dos casados no mundo se casaram com primos de primeiro grau? Ah, olha só, que surpresa, The Young Turks. Com Ana Kasparian, que não fica bem de cabelo castanho, na verdade, ela fica mal de qualquer jeito. Mas quem fica bem com essa coloração? Ainda bem que arrumou um estilista depois desse vídeo. Você está surpresa que o The Young Turks acha que deveríamos falar sobre uma em cada 10 pessoas casar com um primo? Talvez isso corresponda à quantidade de islamistas no mundo. Não me surpreenderia mesmo. Porque se você é uma pessoa normal, você não acha que casamento entre primos é bom? Acha? Não acha. Não, você não pensa no seu primo como alguém que poderia ser seu parceiro. Você entende o que eu quero dizer, primo de primeiro grau? Não é impressionante? 10% dos casados são casados com alguém da própria família. 1 em cada 10 casais no mundo é formado por primos de primeiro grau. Não é isso que significa. Gente, eu sempre acho esse tipo de matemática ridícula. Não, 1 em cada 10 pode significar toda a China, toda a Índia, ou toda a Nova Zelândia, ou toda a Austrália. E ninguém perto de você, porque casar com seu primo é estranho. Então, nos Estados Unidos isso é mal visto, né? Mas eu quero dizer uma coisa. Tem evidências científicas recentes indicando que a probabilidade de uma criança nascer com certas deficiências por causa de incesto é muito menor do que pensávamos. Eles defendem que o casamento entre primos é ótimo, pois isso se relaciona ao estilo de vida dos islamistas. De repente, dizem que geneticamente não há problema, nem é nojento ou estranho. Também não é casar com sua mãe, ou seu primo, ou seus sogros, ou sua irmã, ou seu irmão, ou seu pai, ou seja lá o que você quiser. Qualquer coisa que se alinhe com a visão de mundo islamista. Aliás, você acha que não conhece ninguém, mas nos Estados Unidos você brincou dizendo que é 1 em 10.
Meus avós são primos de primeiro grau. Pronto, aí está. Isso explica tudo sobre o bem-estar mental e físico suado de Cenk Ogres. Os avós dele eram primos de primeiro grau. É estranho e desconfortável, mas não precisamos detalhar o quanto esse homem deixa todos desconfortáveis. Sim, o suor dele, tudo. E eu não costumo atacar os outros. O principal problema que eu tenho com ele é a aparência física dele. Mas vou destruir suas opiniões reais. Mas quando você vê um cara que parece estar prestes a ter um ataque cardíaco o tempo todo, isso faz você se perguntar: que outras decisões de vida esse homem toma que simplesmente não são boas para ele? Por que ouvimos ele como alguém com quem se pode dialogar? Eis um recado para vocês. Se você algum dia entrar no consultório de um médico e esse médico parecer extremamente doente, isso é um problema. Não é bom, não é bom. Me desculpem se algum de vocês que está assistindo é um médico gordo, mas seu médico deveria parecer que entende de saúde. Assim como ao buscar um terapeuta de relacionamentos, deve-se procurar alguém que entenda o que é um bom relacionamento. Podemos falar disso depois. Vamos falar do debate entre Cenk e Piers, porque é cansativo. Aqui está a grande questão, Donald Trump, missão clara. Sempre foi fortalecida. As pessoas tentaram enquadrar o seu vamos lá. Como você sabe, muitas pessoas tentaram enquadrar seus ataques muito frequentes a Israel como antissemitas. Uma acusação que você sempre negou veementemente, e se vale de alguma coisa. Nunca percebi, quando você veio ao meu programa, que o que você diz seja motivado por ódio ao povo judeu. Acho que é motivado por um ódio, acho que é um ódio a forma como o governo israelense se comporta. E podemos falar disso em mais detalhes em um minuto, mas quero te mostrar um trecho, que é o que um grupo de campanha contra o antissemitismo chamado Canary Mission destacou. Eles dizem que você passou de denunciar clichês e estereótipos antissemitas para agora perpetuar todos eles contra Israel. Vamos dar uma olhada. Quem você acha que é o responsável? Sempre dizem que são os judeus por serem vistos como manipuladores, usando clichês antissemitas, certo? E é óbvio que eles nos controlam. E agora Trump está aí como um fantoche. Sim, eu disse fantoche. Engole essa. Fantoches de Israel, regimes fantoches, fantoche israelense. Ei, vocês gostam do seu dinheiro, Abby. Impossível ser mais antissemita que isso. Ok. Me deve mais dinheiro, você me deve mais dinheiro, me dê. 310 bilhões não é suficiente. Os judeus controlam a mídia, certo? Então esse é o estereótipo antissemita. Isso é um controle da nossa mídia por forças israelenses. A raiz de todas essas teorias é sempre que os judeus controlam tudo agora. Cenk Ogres. Quando você assiste isso, realmente parece haver mudanças sutis entre o que você disse originalmente e o que você diz depois. Não havia nada de antissemita nisso. Eles controlam a mídia. Dinheiro, não me dão nada. Isso é puramente um problema com o governo israelense. Claro, exatamente. Esse é um argumento tão patético que essas pessoas usam. Não acho que o termo antissemita deva ser usado levianamente. Mas eu acho que neste ponto ficou claro para muitos de nós que pessoas que são antissemitas descobriram isso. Elas podem simplesmente usar essa cartada. Não, eu sou só antisionista. E se safam com isso, enquanto o ódio pelos sionistas, ou seja, judeus, só aumenta. E dizem tipo, não, tenho um amigo judeu só para dizer que tenho, provavelmente de esquerda, e que não representa boas opiniões para o povo judeu. Mas isso não importa. É como aquela pessoa que diz, eu não sou racista, eu conheço uma pessoa negra, ou eu não sou racista, eu tenho uma faxineira negra. É esse tipo de ideia, sabe? Então, para mim, esse argumento já ficou muito cansativo. De novo, é parecido com aquela coisa de dizer, eu apoio o terrorismo, mas na verdade não é terrorismo. Eu só finjo que apoio a causa palestina para esconder que na verdade apoio o terrorismo. É uma coisa muito idiota. Vamos ver como Cenk Ogres tenta sair dessa situação. De jeito nenhum. Primeiro, claro, Canary Mission, fico feliz que você tenha citado. Existem esses capangas que colocam Israel em primeiro lugar neste país. E se você nunca passou por isso, na verdade agora, você já passou, quando era a favor de Israel, nunca passou por isso. Agora, quando você faz uma leve crítica a Israel, começa a passar por isso. O que você não sabe é que em eventos muçulmanos americanos dizem, estamos felizes por você falar abertamente.
Porque se nós falamos abertamente, somos demitidos de empregos comuns. Ou nossos negócios são atacados por coisas como Canary Mission, StopAntisemitism.com. Sabe o que eu adoro no Canary Mission? Olha, eu concordo que tem um lado meio sombrio nisso, mas acho que é isso que assusta eles. Porque realmente funciona, é realmente eficaz. Tudo o que o Canary Mission faz, literalmente tudo o que eles fazem, é tirar capturas de tela do conteúdo que essas pessoas disseram e depois colocar em um perfil. Não é o Canary Mission que causa demissões, mas sim quando o empregador pesquisa o nome da pessoa e vê as informações. Eles disseram: eu sou médica, mas se um sionista vier para o meu leito, não tenho interesse em lidar com ele. Ou eu sou contadora, e eu realmente acho que o regime precisa cair, ou seja lá o que for. Eles têm capturas de tela do próprio conteúdo documentado, e depois ficam chorando por causa disso. Porque os empregadores pensam: não acho que essa pessoa seja boa para a minha equipe. Mas aí, em vez de dizerem algo como: talvez eu tenha dito algo que não está certo, eles dizem: não, Canary Mission, eles que são o problema, eles que são o problema. Se dissermos algo legítimo, como queremos matar bebês sionistas, aí nos metemos em problemas. Como ousa essa organização suspeita e terrível fazer isso? Olha, às vezes, essas organizações, não só a Canary Mission, mas outras também, podem ir um pouco longe demais e podem apontar coisas que talvez estejam no limite do que seriam declarações terríveis. Ok, eu concordo, mas sem que ogres, pelo amor de Deus. Você ouviu o que disse? Surpresa. Não que vá precisar de emprego, nem que alguém te contratasse assim. Você só precisa ser comentarista política, mas está surpresa que esses comentários estejam registrados? Isso te incomoda? Normalmente, isso incomoda essas pessoas, e a boa notícia é essa. Porque os comentários que eles fazem, quando estão envolvidos com entidades terroristas, ficam documentados. Eles têm medo de dizer coisas ainda piores. Não, isso é tão ruim assim? Provavelmente é algo até bom. Eles não querem combater o antissemitismo, mas sim evitar críticas a Israel. E isso vai direto ao ponto daquele trecho também que é: nós não estamos confundindo Israel com judeus. No Young Turks falei centenas, talvez milhares de vezes. Isso não é sobre religião. Não ataquem judeus americanos ou judeus de nenhuma forma. Isso é sobre um país. E todos os países e governos fazem coisas terríveis. Eu simplesmente não entendo. Ele não percebe como fica ridículo ele ser tão obcecado por outro país, tão obcecado por Israel? É uma narrativa tão fácil, Nós não estamos dizendo nada de errado, só somos contra o que Israel tem que fazer. É como se eu dissesse: eu não sou contra a islamização. Eu realmente não gosto de nenhum país que seja islamista. Não. Deixa eu ser bem clara, eu sou contra a islamização. Se você está nesse canal, já deixou isso claro. Eu não finjo que não sou contra isso. Isso é um culto à morte, perigoso, e por isso falo. O que eu acho interessante aqui é que eles têm tanto medo de confundir as duas coisas. Por que você simplesmente não admite? Você acha que judeus são ruins? Você acha que Israel é ruim? Só fala tudo de uma vez, não finge. Isso é o que mais me irrita. Olha, se você quer ser antissemita, como Dan Bilzerian, e dizer publicamente que quer sair matando quem puder, ok, na verdade respeito mais isso. Mas para de fingir que você não odeia judeus, você odeia sim. É óbvio, precisamos assistir aquele vídeo do Canary Mission de novo? Não precisamos. Isso não é uma crítica legítima e pura às políticas de um governo. Isso é puro ódio. É descarado, é constrangedor. Quem realmente confunde Israel com judeus são pessoas como o Canary Mission e outros grupos que colocam Israel em primeiro lugar. E o que eles estão fazendo é se esconder atrás de civis judeus e dizer que se você critica Israel de qualquer forma, isso significa que você odeia todos os judeus. Isso me deixa irritada. Você está realmente pegando as táticas de entidades terroristas e dizendo que é isso que os judeus estão fazendo? Você é um homem desprezível, seja jovem, velho, gordo, o que for, isso é desprezível. Canary Mission, Stop Antisemitism de novo. Eu posso ter ressalvas em relação a essas organizações. Eles não estão se escondendo atrás de civis judeus. Eles estão dizendo que Israel... O que é Israel? É o único lugar judeu no mundo onde os judeus estão 100% seguros para viver, com base em sua identidade. Obviamente, você não está 100% seguro aqui, mas esta é a pátria judaica. Essa é a definição do que é Israel. Ao dizer que você tem um problema com Israel, você está dizendo que tem um problema com judeus.
Nós não nos escondemos atrás de civis judeus. Que coisa horrível e ridícula de se fazer. Terroristas fazem isso, Israel não faz. Mas espere, se fizermos isso com todos os países, não poderíamos criticar nenhum. Criticar o governo chinês não significa odiar os chineses, isso é absurdo. Não, isso não é verdade. Só que você critica não só o governo chinês, mas também todos os israelenses e judeus. Você só finge que não faz isso porque achou alguns de esquerda de quem gosta. Pare de mentir, Cenk Ogres. Isso é constrangedor. Sinceramente, estou irritado e não quero mais assistir. Podemos analisar isso depois, se você avisar nos comentários que quer ver tudo. Percebe como esse argumento é ridículo? Primeiro, o cara apoia a bestialidade e acha bom. E os avós dele eram primos. Depois seguimos falando dele, dizendo algo como: eu não sou antissemita, eu não acabei de dizer todas aquelas coisas horríveis sobre judeus. Como assim? Se eu ouso criticar qualquer coisinha relacionada a Israel, isso imediatamente me coloca na categoria de antissemita. Ah, por favor, você não é alguém que uma vez criticou Israel e aí todo mundo veio te atacar. Você passa a vida inteira falando sobre isso. Você não para de atacar Israel, 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 fazendo comentários maldosos sobre judeus, judeus, judeus o tempo todo. E aí você simplesmente diz: não, eu não sou antisionista. É chato, é exaustivo e, infelizmente, parece que está te dando um ataque cardíaco. Então, de uma judia para uma pessoa islamista, gorda e suada, vá ao médico, cuide da sua saúde. Pare de falar sobre Israel, isso não faz bem ao seu coração. Vamos seguir com nossas vidas. Para Piers Morgan. Se quer ser levado a sério, pare de trazer esses tipos ao seu programa. Depois pode me agradecer pelo conselho. De nada, muito, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pela atenção de vocês ao assunto. E lembrem-se, apesar de eu estar realmente irritada com o cara do Ting Jogurt, hoje vai ser um bom dia.